Olá, meu respeitável público, tudo bem com vocês? Eu sou o Juliano Bonfim e sejam mais do que bem-vindos a mais esse espetáculo Doutores da Depressão aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos homens mais importantes para a dramaturgia, não só no Brasil, viu? Para a dramaturgia mundial, brasileiro do Rio Grande do Sul, e que eu acho que esse homem não tem o reconhecimento que merece até hoje. Eu estou falando de Corpo Santo. Uma das figuras mais importantes, gente, praticamente o fundador do teatro do absurdo. O cara que colocou o primeiro casal homossexual numa peça de teatro no Brasil. Enfim, muitas coisas para vocês aprenderem sobre esse cara aqui hoje. Mas antes de eu falar tudo isso, não esquece de se inscrever no canal, ativar notificações, dar aquele joinha, porque você sabe que isso ajuda, isso incentiva muito. E sem mais demoras, porque os 3 sinais já tocaram, vamos agora saber tudo sobre Corpo Santo. Nascido no dia 19 de abril de 1829, José Joaquim de Campos Leão foi um grande dramaturgo, escritor, tipógrafo e gramático brasileiro. O José Joaquim nasceu na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul, mas com 10 anos de idade, o pai dele foi assassinado numa emboscada da Revolução Farroupilha. Então, logo depois do assassinato do pai, com 10 anos de idade, ele foi morar na cidade de Porto Alegre. Lá morou com a mãe, com os irmãos, e quando tinha idade para estudar, ele foi estudar gramática na escola. Em 1850 ele entrou aí para o magistério, né? Começou a dar aula e começou também a escrever muitas coisas. Escrevia textos, escrevia poemas, e alguns amigos falaram: nossa, legal isso que você escreve, isso não podia ficar só no papel. Então, em 1851 ele formou um grupo de estudos de dramaturgia. Então eles se reuniam, liam texto, escreviam textos, né? Mas os textos, gente, eles nunca saíam daquela sala de estudo. Embora o objetivo, né, seja que o mundo inteiro visse, eles escreviam, produziam, mas só ficavam estudando e nunca colocavam aqueles textos num palco, colocavam em prática. Em 1856, logo após a morte da mãe, ele se casa com a Inácia de Campos Leão, e em 57 eles se mudam para a cidade de Alegrete e lá eles fundam uma escola, né? E ele e a esposa ficam dando aulas nessa escola, também cuidando da direção e tudo mais. Alguns anos depois, gente, em 1961, ele retornou para a cidade de Porto Alegre, e exatamente nessa época que ele voltou para Porto Alegre, ele adquiriu o codinome aí, né, o seu nome de Corpo Santo. Ele mesmo se deu esse nome. E também ele lançou um livro que foi um divisor de águas na sua vida. Vou escrever o nome do livro para vocês verem aonde já estava indo a cabeça dele. Enciclopédia ou 6 meses de uma enfermidade foi lançado em 62. E nesse livro você já tem alguns traços do transtorno psíquico que começa a aparecer em Corpo Santo, que é a monomania. Para quem não sabe, monomania é você pegar somente um assunto e você ser fixo nele. Ou também algo, né, uma pessoa. Por exemplo, eu gosto de falar sobre ditadura. Tudo eu vou falar de ditadura, eu só vou pensar em ditadura, eu só vou falar em ditadura, eu só vou escrever sobre ditadura. E também assim em outras coisas, né? Qualquer outro assunto. Mas aí nesse livro de Corpo Santo você já vê que ele tem umas ideias muito fixas em algumas coisas. E ele começou a ficar muito obcecado, gente. Em cerca de um mês ele escreveu 8 peças de teatro. A família dele não estava aguentando mais, ele tinha uma compulsão, ele começou a desenvolver uma compulsão por escrever. Ele escrevia o tempo todo. Você imagina a pessoa escrever 8 peças de teatro em um mês. E ele escrevia assim, 2 livros em um mês. E ele escrevia tudo. E a família já estava muito preocupada com ele e começou a intervir na saúde dele, na vida dele, né? Ele foi afastado do cargo de diretor e professor de uma escola e começou a se tratar com remédios psiquiátricos e também com terapia. Ele não aceitou essa interdição e ele falou: eu vou me tratar no Rio de Janeiro. Lá ele fez diversos outros exames, mas coitado, nada disso mudou. A mente dele também no Rio de Janeiro foi diagnosticada com monomania e ele acabou sendo internado no hospital psiquiátrico da cidade. Algum tempo depois ele retorna para a cidade de Porto Alegre, mas aí ele teve que fechar um jornal que ele cuidava, ele teve que sair dos seus cargos em escola, seus cargos públicos. A família, muitos familiares abandonaram, ele se viu sozinho, se viu cada vez mais isolado, viveu na pobreza, gente. Ele sofreu muito. E um tempo depois que ele voltou para Porto Alegre, em 1883, ele morreu vítima de uma tuberculose. E aí, galera, que começa o plot twist da história, né? Corpo Santo morreu, suas obras foram guardadas, né? Uma ou outra pessoa lembrava da sua história, né, gente? Uma história muito antiga, uma pessoa que ficou muito tempo... Enquanto era vivo, ele já ficou muito tempo parado, sem escrever nada por causa de suas doenças.
Então a história do Corpo Santo quase que foi esquecida. Até que algumas pessoas, elas ouviram falar dele, leram alguma coisa, começaram a se aprofundar. Muitas pessoas começaram a tentar se aprofundar mais na história de Corpo Santo. E em 1975, o professor da USP, o Flávio Aguiar, ele começou a escrever uma tese sobre o Corpo Santo. E ele encontrou várias das suas peças que estavam engavetadas ali por muitos e muitos e muitos anos. Aí, gente, nas peças descobertas do Corpo Santo, né, analisando o seu jeito de escrever, o seu jeito de colocar as suas ideias, descobriu-se que aquilo se tratava de puro teatro do absurdo. Sabemos que sob influência, né, dos seus problemas psíquicos, né, tava ali tudo muito confuso e ele colocava aquela confusão no papel, ou se era uma coisa dele mesmo, né, antes das doenças, mas a estrutura e tudo que estava sendo colocado no papel, o jeito de encenação, as falas, os direcionamentos, era uma estrutura básica de teatro do absurdo. Já falei sobre isso aqui no canal, que o Corpo Santo é considerado o precursor do teatro do absurdo, porque começou a ser estudado, a revelado que alguém fazia alguma coisa muitos anos antes dele escrever isso, dele ter essa loucura, escrever 8 peças num mês. Então o Corpo Santo, brasileiríssimo do Rio Grande do Sul, é o precursor do teatro do absurdo. E não é só isso! Um de seus espetáculos, A Separação de Dois Esposos, eu já falei também sobre ele aqui, ó. Tá um cardzinho sobre os textos LGBTQIA+, que eu falo. O texto A Separação de Dois Esposos, ele é o primeiro texto do teatro brasileiro que tem um casal homossexual. E os personagens Tamanduá e Tatu formam o primeiro casal homossexual da dramaturgia brasileira e tudo isso saiu da cabeça de Corpo Santo. Hoje, ainda bem que muitas pessoas estão começando a conhecer. Eu conheci ele tem muito tempo, eu sempre que eu podia, eu trazia alguma coisa dele pra vocês. Eu acho que nomes como o dele tem que ser sempre reconhecido, lembrado. E eu acho que essas gerações novas, elas têm que saber que existiram pessoas precursoras, pessoas que fizeram grandes diferenças aí pra gente, né? Se hoje a gente pode nadar abraçada, é porque um dia alguém encheu essa represa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha sido muito interessante saber ou relembrar a história desse grande homem. Que a sua história nunca seja reconhecida, pelo contrário, sempre lembrada, sempre levada para pessoas novas. Se você quer saber mais um pouco sobre Corpo Santo, ou se você sabe alguma coisa dele que eu não contei aqui, escreve nos comentários que isso pode virar um próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um joinha, que você sabe, isso ajuda e se incentiva muito. Vejo vocês no vídeo da semana que vem. Fiquem com Dioniso e eu vou. Atores vemos, costumes não sabemos, não é?